A mente, muitas vezes, se torna a nossa maior inimiga, mas não é porque ela seja naturalmente negativa. Ela apenas tenta proteger, tenta se proteger com os recursos que ela conhece, daquilo que assusta ela. Só que a grande questão é que muitas vezes o que ela teme não existe de fato, ou é muito menor do que a percepção que ela cria. E a verdade é que a nossa mente, ela não veio aqui para guiar a nossa vida. Eu sei que é muito difícil escutar isso, mas essa é a realidade. E ela não veio também para ditar os caminhos que a gente deve seguir. A mente, ela é uma ferramenta extremamente poderosa. Só que quando a gente coloca ela no lugar dela, para ela fazer o papel dela, e não no lugar errado, como muitas vezes a gente coloca. Quando a gente coloca ela no lugar errado, ela se torna a nossa maior prisão. E muitas vezes a gente não sabe nem que a gente está dentro dessa prisão. E nesse vídeo aqui eu queria te falar e te mostrar como que o desenho humano pode te ajudar a sair dessa caverna mental e você passar a viver de acordo com a sua verdadeira essência, de acordo com a sua verdade, sem esses condicionamentos da mente. E queria te trazer a história da caverna de Platão. Talvez você já conheça, não sei, mas ela é um ótimo exemplo disso. Então, vou resumir basicamente essa história para você entender. Platão, né, um filósofo grego, ele conta sobre um grupo de prisioneiros que eles viviam desde o nascimento dentro de uma caverna. E eles estavam presos, com as pernas, com o pescoço acorrentados, e eles não podiam se mover lá dentro. Então, eles podiam apenas olhar para a parede à sua frente. E lá eles viam as sombras de objetos e pessoas que eram projetadas. Eles não conheciam nada além daquilo. E para eles aquilo era a realidade. Eles nunca questionavam, eles nunca duvidavam e aquelas sombras que eles estavam vendo, aquelas projeções daquelas pessoas, se tornavam as verdades deles. Era a verdade absoluta na cabeça deles, na mente deles. Só que um dia um desses prisioneiros conseguiu escapar e ele saiu dessa caverna. Então ele foi para fora, ele sentiu a luz do sol pela primeira vez. E ele se deu conta que tudo que ele acreditava, tudo que ele achava que estava vendo era, na verdade, uma ilusão. E ele começou a ver o mundo real, com cores, com formas, com vida. E ao voltar para contar para os outros prisioneiros, ele foi ridicularizado e até rejeitado. Eles não conseguiam entender. Aquilo que ele estava falando, porque eles jamais tinham experimentado algo além daquelas sombras, além daquelas projeções. E o medo desse desconhecido, né, mantinham os prisioneiros presos, mesmo quando a liberdade estava à vista. Então, esse cara que escapou, ele foi lá para falar: "Ó, venham aqui, é seguro, é outro mundo, etc e tal." E olha que interessante, mesmo quando alguém já foi, já viu o novo, já viveu o novo, ainda assim eles não acreditavam naquilo, não concebiam aquilo como correto. Esse conto, né, da caverna de Platão é uma metáfora da nossa mente. Todos nós nascemos em uma caverna, entre aspas, que o desenho humano ele chama de condicionamentos. É bem comum a linguagem do desenho humano utilizar a palavra condicionamentos. E ela é basicamente construída pelas nossas crenças, pela sociedade, pelo ambiente que a gente vive, pelas expectativas dos outros. E muitas vezes o que a gente percebe como realidade não passa de sombras projetadas, criadas por uma mente que interpreta tudo de uma forma extremamente limitada. E essa mente, ela não foi treinada, né? Se ela não for treinada, aliás, ela vai o quê? Ela vai nos impedir de enxergar quem realmente somos. Vai nos impedir de viver de acordo com a nossa essência, de acordo com a nossa verdade. E aí que entra o desenho humano. Ele vem para nos ajudar a entender que somos feitos de algo muito maior do que as limitações da nossa mente. Então, ele vai nos revelar esse nosso verdadeiro desenho, nosso verdadeiro design, que está muito além de sombras de uma caverna, né? Cada um de nós vai ter uma estratégia única, vai ter um mapa energético único que vai nos orientar sobre como que a gente pode tomar decisões muito mais alinhadas, como que a gente deve agir, qual que é o nosso verdadeiro propósito e o mais importante, o desenho humano, ele nos ensina que a nossa mente, ela não é a nossa líder, mas apenas uma ferramenta para ser utilizada em conjunto, claro, com outros aspectos do nosso ser. Não é sobre abandonar a mente ou ignorar ela totalmente, mas é sobre entender e colocar ela no lugar certo. E outro ponto são a questão dos centros abertos no desenho humano, por exemplo.
esses centros, eles não vão ter uma energia própria, eles estão aqui muito mais para absorver o que está ao nosso redor e muitas vezes eles vão criar padrões que não são nossos. E a mente, por exemplo, ela pode ser um desses centros abertos, uma ferramenta que recebe muita influência externa, crenças, ideias dos outros, e às vezes ela passa a projetar isso como uma verdade absoluta. E quando a gente não sabe como utilizar essa ferramenta, a gente acaba sendo dominado por ela. Então, por exemplo, o centro ágil. Você pode buscar uma racionalização extrema para tudo, independente se ele for definido ou não, porque depende de outros pontos, mas você pode ser uma pessoa que busca uma racionalização extrema para tudo. O centro esplênico aberto, por exemplo, o centro esplênico aberto, ele pode fazer com que você absorva medos, inseguranças dos outros. Então, a mente, ela pode criar, junto com isso, uma sensação constante de que você precisa se proteger ou que algo ruim vai acontecer. Só que esses medos, eles não são seus. Olha que coisa mais absurda. Eles vêm de fora. E o desenho humano, ele vai nos ensinar a discernir o que que é nosso, para a gente focar no nosso poder, no nosso potencial, e o que que é do outro. E quando você entende isso, você pode liberar esses medos com muito mais confiança. Aí outro centro que fala também de muito condicionamento, que é o centro G, o centro G aberto. O centro G, ele fala de identidade, de amor, de direção. Quando você tem esse centro G aberto, às vezes se ele é definido, também você pode sentir isso, tá? Porque depende de outros aspectos. Mas a mente, ela pode criar essa busca incessante por um sentido, por uma direção, por uma coisa mais fixa, como se você só tivesse um único propósito na vida. E você pode se sentir perdido ou perdida como se você não soubesse quem é e para onde você vai. Só que o Centro G Aberto, ele fala sobre as oportunidades de você experimentar diversas identidades e fluir mais com a vida, ser uma pessoa que é mais camaleoa, por exemplo. E a mente, no entanto, ela pode vir nesse papel de querer distorcer isso, fazendo você acreditar que precisa se definir de uma vez por todas. E a verdadeira liberdade, ela acontece quando a gente consegue perceber que a mente não é nosso guia. Quando a gente compreende que, ao seguir o nosso desenho humano, que as nossas decisões, ela vêm do nosso desenho. E seguir a nossa estratégia por tipo áurico, ouvir o nosso corpo, esperar por uma resposta do ambiente, tudo isso vai fazer você se reconectar com a sua essência. Você sai desse lugar de caverna, da caverna do Platão, e começa a viver de acordo com quem realmente você veio para viver, o quem realmente você é. Você vai começar a deixar para trás essa ilusão, dessas sombras e passa a experimentar a luz da sua verdadeira natureza. E aí, quando você para de se guiar pela mente e começa a seguir o fluxo do seu desenho, os medos, as inseguranças, elas vão começando a ser aos pouquinhos dissolvidas. E o que antes parecia impossível começa a se mostrar como uma possibilidade real. Você percebe que as barreiras eram apenas construções mentais e que, na realidade, você tem tudo que precisa para seguir o seu caminho com clareza e confiança. Eu falo que cada desenho humano é um desenho humano, cada mapa é um mapa, e você veio aqui com tudo que está ali, porque é aquilo que você veio para viver. Só que às vezes você não sabe exatamente se você está fazendo correto ou está vivendo de acordo com quem você é, porque a mente ela vem incomodar e fazer bagunça aí na nossa vida. Quero deixar bem claro que o desenho humano ele não é uma chave mágica que resolve tudo. Como algumas pessoas falam, talvez, que você já talvez tenha ouvido por aí. Não, não é sobre isso. Só que sim, é uma ferramenta extremamente poderosa que vai nos ajudar a parar de lutar contra o que realmente somos e começar a fluir com o que realmente somos. Entende a diferença disso? A gente flui com aquilo que já está dentro de nós. E o desenho humano ele vai revelar que a mente ela não é a nossa inimiga, só que ela também não deve ser a nossa líder. Quando a gente começa a comandar ela e sair desse lugar de prisão, de medo, de estagnação, a gente vai colocando a mente no lugar dela. E é um processo, não é num piscar de olhos. Só que a gente começa a colocar ela no lugar dela e ela se torna realmente esse aliado. E a gente passa a perceber que ela não guia a nossa vida, que a gente veio para viver de acordo com o nosso desenho, de acordo com a nossa verdadeira natureza. Então eu te convido aqui
porque talvez seja a hora de você começar a sair dessa caverna e enxergar quem realmente você é, deixar de lado sombras, deixar de lado essa visão extremamente limitada que a minha mente tem, que a sua mente tem, e começar a viver de acordo com o seu verdadeiro propósito, ter coragem, ter confiança para isso. Porque no final das contas, a liberdade, gente, ela vai estar dentro de cada um de nós. E o desenho humano fala sobre isso, é sobre olhar para dentro. Parece estranho, porque a gente está olhando para fora para ver o nosso desenho, mas o desenho é o desenho da nossa alma. Simples assim. E eu queria saber de você, quais são os condicionamentos que você sente que você tem, que você percebe que você tem, e eu te conto aqui se isso tem relação com alguma parte do seu desenho. Então, me fala aqui, Elo, eu sinto que eu tenho medo disso, medo daquilo, ou estagnação nisso ou naquilo, e eu te falo qual ponto do seu desenho para você poder olhar isso com mais carinho. E se você está pronto ou pronta para dar o próximo passo, eu quero te convidar a conhecer mais sobre desenho humano. Aqui no meu canal você vai encontrar vários vídeos que vão te ajudar muito a se reconectar com sua verdadeira essência, a viver uma vida muito mais alinhada e com muito mais propósito e significado. E se você quiser se aprofundar ainda mais, aqui no link tem mais informações sobre meus atendimentos, consultorias, cursos, mentorias e por aí vai. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, deixa um curtir aqui embaixo e não esquece de falar aqui embaixo para mim quais condicionamentos você percebe que ainda tem e que você ainda está aí no processo de lutar contra isso. E um beijo, até o próximo vídeo.